Quadrinhos independentes no Brasil. Quem publica? Onde encontrar? Como são produzidos? Esse é o nosso tema da conversa de gibi de hoje, depois da vinheta. Fica comigo! Fala pessoal, Marcos aqui mais uma vez e você está na nossa conversa de gibi. E antes de começarmos com o nosso tema, já quero te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e se gostar do conteúdo, compartilha. Bora lá para mais um tema? Então vamos lá! Antes de mais nada, quero deixar registrado que esse vídeo, pessoal, expressa a minha opinião pessoal e o conhecimento que eu tenho sobre o tema. Portanto, se você tem mais a acrescentar, deixa aí nos comentários, tá bom? Será muito bem-vindo a opinião de todos. Então eu quero começar falando sobre esse termo independente. O que é quadrinho independente? O que são os quadrinhos independentes? Pessoal, independente é aquele que não é mainstream. Então, o que é mainstream? Mainstream, pessoal, é aquele quadrinho produzido em larga escala, tá? Produzido de forma industrial, tá? O pessoal produz de forma industrial em grandes quantidades. Esse é o quadrinho mainstream. E ele tem um serviço de distribuição, um trabalho de marketing, de propaganda em cima dele para que ele possa ser vendido, tá? Para que ele possa conquistar o gosto dos leitores. Já o quadrinho independente é aquele quadrinho, pessoal, produzido pelo próprio autor do jeito que ele quer, tá? Tipo assim, ele não vai, na maioria das vezes, ele não entrega a sua obra para um editor, tá? Para esse editor colocar ali a sua mão, a sua visão de arte, de mercado, tá? Muitas vezes isso não acontece. Então, o quadrinho independente, ele é, digamos que é uma obra bem próxima daquilo que o autor idealizou. Então, o quadrinho independente, ele é produzido de forma bem mais simples, não é produzido em larga escala. Muitas vezes, um quadrinho independente é produzido até de forma artesanal, sabiam disso? Então, é aquele quadrinho que o cara cria ali o seu roteiro, às vezes ele mesmo faz os desenhos, tá? Ele vai fazer a diagramação, vai fazer os argumentos, colocar cores, tá? Fazer todo o layout ali. Ele mesmo vai com essa obra já produzida até uma gráfica, vai fazer a impressão e depois ele mesmo vai fazer a distribuição. Então, o quadrinho independente basicamente é isso, tá? E aqui no Brasil, essa forma de produzir histórias em quadrinhos tem sido um meio onde os autores, pessoal, conseguem para chegar ao seu público, de mostrar o seu trabalho, de publicar o seu trabalho. Porque, infelizmente, as editoras, as grandes editoras, não têm espaço para todo mundo. E tem muita gente boa no mercado que não pode ficar sem produzir. Então, a forma é essa, correr atrás com seus próprios recursos, tá? Muito autor independente produz a sua obra com o dinheiro do seu próprio bolso. Às vezes ele não consegue um financiamento, então ele produz ali para ver o que dá lá na frente. Hoje nós temos sites de financiamento coletivo, alguns eu até faço aquisição de quadrinhos através deles. Porque eu reconheço a importância dessa cena de quadrinhos independentes, tá? O autor independente ali, editoras, não só o autor, mas temos também editoras, pequenas editoras que publicam em escala menor, tá? Então essas pequenas editoras, juntamente com esses autores, lançam obras, às vezes lançam coletâneas, tá? Então nós temos vários autores nacionais, várias editoras nacionais pequenas, selos de pequeno porte, publicando muita coisa. Então, nós temos aí a internet que auxilia essa produção. E eu imagino que a internet deve ter sido, pessoal, o mecanismo pelo qual tudo isso ficou viável, tá? Alguns autores começaram a sua produção, pessoal, na internet, tá? Como? Hoje nós temos aí redes sociais, então o autor ele publica sua tirinha, publica seu quadrinho ali e vai publicando no seu perfil, tá? Na sua página, nas redes sociais.
e começa a produzir, publicar. Ali ele começa a criar uma comunidade em torno do seu trabalho, o pessoal começa a achar legal, começa a achar interessante, estimula o artista a continuar produzindo, tá? O autor continua produzindo. Em determinado momento, uma editora vê aquilo e fala: cara, vamos pegar todo o seu trabalho e lançar um livro? Eu falo: por que não? O trabalho já está pronto. E aí o pessoal compila ali seu livro, vende, tá? E eu acho isso muito legal. Alguns autores que eu acompanho dessa forma. O primeiro gibi independente que eu comprei, pessoal, em um site de financiamento coletivo, se chama Black Silence, de uma autora chamada Mariana Canin, tá? E depois dela vieram outros. Tem dois caras que eu gosto muito do trabalho deles, que é o Gustavo Borges e o Eric Peleias, tá? Eles lançaram muita coisa legal e sempre que posso eu tenho adquirido esse trabalho. Tem um cara lá no Nordeste, Clevison Viana, que traz para os quadrinhos que ele produz, pessoal, aquela riqueza cultural nordestina. Então, assim, até isso o quadrinho independente é legal. Ele consegue trazer essa regionalidade para dentro da obra, tá? Por quê? Porque o autor está preocupado em colocar a sua arte, o seu dia a dia, seu cotidiano na sua obra. E isso é muito legal. Então, às vezes, o cara lá do Sul, ele tem contato com uma obra riquíssima culturalmente, com todos os elementos nordestinos. E vice-versa. Às vezes, o cara lá do Norte, do Nordeste, ele vai pegar uma obra riquíssima em cultura lá do Sul. Vou dar um exemplo. O Clevison Viana, que é esse autor que eu falei, ele publicou um gibi do Lampião, tá? Cheio de cultura, cheio de peculiaridades, tá? De vocabulário regionais. Outro cara que fez algo parecido, só que lá no Sul, foi o Flávio Colim, tá? Ele publicou um gibi chamado Boi das Aspas de Ouro, e esse gibi conta uma lenda folclórica lá do Sul. Então, assim, só que o Flávio Colim, eu acho que ele não era bem independente. Ele tinha uma editora assim, mas o que eu quero dizer é isso, que o trabalho independente, ele dá essa possibilidade, tá? E o Brasil tá cheio disso, ainda mais agora, com o advento da internet, tá? Então, temos muita coisa legal sendo produzida por aí. Então, os quadrinhos independentes, pessoal, são extremamente importantes para enriquecer a nossa cena, tá? Porque é através dos quadrinhos independentes que muitos autores conseguem publicar as suas obras, como eu falei. São os quadrinhos independentes que mantêm muitas editoras por aí, tá? E são os quadrinhos independentes que possibilitam, por exemplo, caras como eu encontrar preciosidades, tá? Então, assim, eu gosto do mainstream, eu gosto, tá? Tem alguns heróis que eu gosto, tem alguns personagens da Disney que eu gosto, tá? Um cara que é mainstream também, só que brasileiro, Maurício de Souza e sua turma da Mônica. Tem alguns personagens ali que eu gosto, não é tudo, pessoal, mas eu confesso para vocês, de cada 10 gibis que eu gosto, pelo menos uns 6 não são mainstreams, tá? Pelo menos uns 6 a 7 por aí são quadrinhos independentes de pequenas editoras e pequenos editores. Às vezes eu consigo adquirir alguns quadrinhos que não são mainstreams, mas que vêm de fora. Então, alguma pequena editora do Brasil lança e publica um quadrinho europeu, por exemplo, que eu não teria aqui. Exemplo é o Lavender, tá? Que é um quadrinho da editora Bonelli, que é uma editora europeia, que foi lançado aqui no Brasil por uma editora menor. E eu tenho esse quadrinho, inclusive ele vai estar na nossa conversa de gibi logo, logo. Eu escrevi sobre esse Lavender lá no canal HQ Pixel, dá uma olhada lá. Inclusive no canal HQ Pixel, eu escrevi também sobre quadrinhos independentes, tá? O conteúdo bem parecido com esse que eu tô falando aqui agora, por isso dá uma olhadinha lá. O link do HQ Pixel tá aí na descrição, tá? Vou tentar deixar esses dois links separados aí para facilitar para você. E eu gostaria de citar mais alguns autores, tá? Da cena de quadrinhos independentes. Eu falei que a primeira que eu tive contato e gostei muito foi a Mariana Canin, tá? É uma autora legal, inclusive, Mariana Canin, ela tem um canal no YouTube
E ela tem lá o site dela, procura aí depois no Google que você vai encontrar, Mariana Canin, e ela tem muito gibi disponível na página dela para leitura gratuita. Ela publica em algumas plataformas digitais também e tem os quadrinhos impressos à venda lá no site dela. Os outros dois autores que eu falei, Eric Peleias e Gustavo Borges, o pessoal tem um trabalho bacana, eles estão lançando agora um quadrinho que trata do tema pós-vida, tipo assim, o que acontece depois que morre, né? É um quadrinho legal até. O Gustavo Borges, por exemplo, ele tem um personagem que eu gosto muito, que é o Mort Krenz, tá? Eles têm uma sequência de quadrinhos, que eu tenho todos também, que é Como Fazer Amigos. Fala muito sobre amizade. Esse autor Clevison Viana, que eu falei ainda há pouco, o cara, ele trabalha com muito cordel, tá? E é quadrinista, tem muita coisa legal, o cara lá do Nordeste. Pessoal, e tem um autor, esse autor, ele merece uma conversa de gibi só com o trabalho dele, que é o Hugo Canuto, tá? O Hugo Canuto, pessoal, ele bebeu naquela fonte produzida por Jack Kirby, tá? E o Hugo Canuto, ele traz para a obra dele um traço, uma pegada Marvel lá dos anos 80. E o Hugo Canuto, ele escreveu Contos dos Orixás, tá? Então ele pega essa religiosidade afro-brasileira, né? E escreve uma obra memorável. Então ele tem ali o Conto dos Orixás, eu tenho os dois capítulos, né? Eu tenho as duas obras, né? Que é uma sequência da outra, merece também uma conversa de gibi, tá? Então ele traz toda essa cultura religiosa do povo brasileiro, tá? E com aquela pegada, aquela linguagem, tá? O vocabulário, a forma de falar ali, cara, é muito bonita a obra dele. Eu acho que eu não escrevi ainda sobre ele, mas eu acho que eu vou escrever sobre essa obra também lá no HQ Pixel e depois eu vou fazer um vídeo. E outro autor, pessoal, que merece um destaque, tá, em um vídeo futuro com a sua obra, é Marcelo de Salete. Pessoal, o Marcelo de Salete, ele fez uma pesquisa de mais de uma década e compilou uma obra chamada Angola Janga. Precisamos conhecer essa obra, tá? É um tema extraordinário, ele é rico culturalmente. No gibi, ele traz termos usados, pessoal, lá nos quilombos, tá? Então aquele jeito de falar, tá? A visão que o negro tinha do quilombo, né? Porque nos livros de história a gente tem uma visão externa e ele buscou colocar nessa obra a visão de quem estava lá dentro. Então é uma obra que vem ganhando prêmios mundo afora. Marcelo de Salete é outro autor que de forma independente rompeu aí as barreiras e está ganhando o mundo todo com as suas obras. Não só o Angola Janga, tá? Tem o Cambi e eu comprei agora uma obra recente dele, que é Mukanda Teodora, excelente também. Não terminei de ler, estou lendo, depois eu trago para vocês, tá? E para finalizar, tem muitos outros autores, tá? Mas para finalizar, falando de autores independentes, eu trago o meu amigo, tá? Matheus Moura. Matheus Moura, esse cara, eu tive o prazer de fazer uma licenciatura em artes visuais com ele e o cara me ensinou muito sobre histórias em quadrinhos. Ele é editor, roteirista, tá? Então ele tem muita coisa legal. O Matheus Moura, ele tem uma obra chamada Orla, tá, cara? Excelente, onde ele trata o tema de defesa dos animais, tá? Defende a causa dos animais. Então, nesse quadrinho dele. É outro quadrinho que eu pretendo falar sobre ele também. Então vocês estão vendo, pessoal, quanta coisa legal que ainda tem pra gente falar aqui no nosso canal. Por isso que eu faço, se você não é inscrito, se inscreve aí, vamos compartilhar esse conteúdo daqui pra frente, tá? Então basicamente é isso, eu queria falar muito sobre a importância dos quadrinhos independentes, tá? O cenário e outra, os quadrinhos independentes no Brasil, pessoal, a tendência é crescer, tá? Porque a coisa mais difícil que eu imagino que foi e tem sido é conquistar a confiança, conquistar o apoio dos leitores. E isso o pessoal está conseguindo porque o pessoal está fazendo muita coisa legal, tá? Trabalho bem feito, pessoal, é só persistir que uma hora acontece. Então,
Um pouquinho desse vídeo também é para sensibilizar quem está aí do outro lado assistindo, você, tá? A valorizar a cena de quadrinhos independentes. Ah, Marcos, mas eu não sei onde eu vou encontrar quadrinhos independentes? Beleza, vou te dizer uma coisa. Nas redes sociais, pessoal. Nas redes sociais a gente encontra muita coisa. Hora ou outra você vai se deparar com uma tirinha de quadrinho no seu feed das redes sociais. Quando isso acontecer, dá uma atenção especial para esse quadrinho, para essa tirinha, tá? Veja quem fez, analisa ali o contexto, faz uma leitura com um pouquinho mais de atenção, dá uma olhada para ver o que mais aquele autor tem publicado, tá? Se você gostar, o que você vai fazer? Começa a seguir o autor. O cara vai lá, publica uma coisa, você acha legal? Curte, pessoal, comenta. Então, assim, a gente apoia dessa forma, de forma simples, tá? Pequenas coisas, pequenas ações dessas fortalecem a cena dos quadrinhos nacionais independentes. Porque tem muita gente, pessoal, muita gente que não quer nada. A única coisa que a pessoa quer é publicar a sua obra. Aí quando alguém dá um like, quando alguém comenta, quando alguém compartilha, vocês não têm noção o quanto isso estimula, quanto isso faz bem para quem está produzindo. Então, se você gosta de quadrinhos, valoriza o produtor independente, tá? As editoras também, tá? Porque uma coisa está ligada à outra. Uma hora o autor vai precisar daquela editora, assim como a editora precisa do autor. E editora e autor, sabe de que eles mais precisam? De nós, apoiando seu trabalho. Beleza? Pessoal, eu só queria falar mesmo sobre quadrinhos independentes. Peço perdão pela demora, porque esse vídeo era para ter saído há um dia atrás, estou atrasado, tá? Mas a correria tá muita, mas a gente não deixa de falar sobre. Hoje eu não tenho aqui em mãos nenhum quadrinho para mostrar para vocês, mas não tem problema, o que importa mesmo é a nossa conversa sobre gibi, né? Se você chegou até aqui, deixa seu like, complementa aí o assunto nos comentários, se inscreve aí no canal e a gente se vê na próxima conversa de gibi. Tchau, pessoal, até mais!